o amor, né, o carinho dos pastores, pastor Alex, pastora Tamara. Vocês têm pastores felizes, viu? Deem valor para isso. Porque uma pessoa bem-humorada, né, a palavra alegre, ela enche um coração de alegria e também transforma o ambiente, né? Então, deem valor para isso. Bom, eu quero começar a falar sobre ansiedade. Antes de tudo, quero ler uma palavra com você que está em Provérbios 4. No versículo, vamos ler do 20 ao 23. Provérbios 4, 20 e 23. Diz assim: Meu filho, escute as minhas palavras, preste atenção aos meus ensinamentos. Não deixe que eles se afastem dos seus olhos. Guarde-os no mais íntimo do seu coração, porque são vida para quem os encontra e saúde para todo o seu corpo. De tudo o que deve se guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Aqui, e quando nós vamos falar sobre as emoções, sobre o funcionamento do nosso corpo, da nossa mente, nós não podemos esquecer jamais que, por mais que falamos de ciência e conhecimento, a palavra de Deus é a base da nossa vida, do nosso ensinamento, amém? Então, aqui, nós já temos um ensinamento precioso para a nossa vida, para as nossas emoções. O que o Senhor está nos falando? Meu filho, guarde as palavras no seu coração, e de tudo que você tem passado, visto, vivido, guarde o coração. O coração representa o quê? A nossa mente, as nossas emoções, porque o coração, se a gente for pensar, a gente aprendeu com uma simbologia, né? Todo romântico. Mas ele é um órgão que ele bomba todo o sangue para o nosso corpo e faz com que esse funcionamento, junto com outros órgãos, te faça andar, caminhar e viver. Então, dali procede a vida. Da nossa mente, dos nossos pensamentos, procedem vida ou morte. E o Senhor já está nos ensinando algo precioso, que nós precisamos guardar a nossa mente. Então, durante toda a nossa vida, eu queria que você prestasse bastante atenção, porque Deus quer te trazer à luz daquilo que muitas vezes e por muito tempo ficou obscuro, ficou confuso, né? Muitos falando sobre o assunto sem ter o conhecimento. Então, que você preste atenção nesta noite, porque Deus quer sanar as suas questões, os seus conflitos e conflitos que te param, porque conflitos nós sempre teremos, amém? Então, durante toda a nossa vida, desde o nosso nascimento, nós passamos por processos de aprendizagem. O bebê, ele nasce, você, bebezinho, nasceu zerado de conhecimento, concordam? Zerado de aprendizado, zerado de experiências, e é ali, quando rompe o nascimento, que você vem ao mundo, que começa um aprendizado, e aí o bebê já começa a chorar para mamar, né? Ele entende que quando ele chora, a manifestação de uma emoção, um sentimento, já trouxe o que para ele? Saciedade, alegria, tirou a fome. E ele sabe isso de forma consciente? Não. Mas ele está fazendo e sendo recompensado. Então, na nossa vida, desde o nascimento, nós entramos nesse processo de aprendizado e se torna uma construção contínua que se estende por toda a nossa vida, ao longo da nossa vida, até que Jesus venha ou nos chame. E, em primeiro lugar, né, o primeiro lugar desse aprendizado, dessa escola, é a nossa família, é a tua família, foi a tua família. Porque lá
e os pais de bebês aqui, né, já podem entender isso também, que esse bebê vai aprender aonde as coisas, com você mãe e com você pai. É a tua família que você aprendeu, e eu costumo dizer, né, para as pessoas que eu atendo, que os bebês e as crianças estão num laboratório de observação. Porque ela não aprende assim. Tem mãe que não fala, olha, filha, você vai ser mulher assim, assim, assim. Para ser esposa, você tem que fazer isso, isso, isso. Tem mãe que não fala, mas a criança está aprendendo olhando. Então, você, homem, você, mulher, aprendeu com seus pais o que você é hoje. Foi nessa construção, foi nessa caminhada. E aí, nessa família, você viu, pensa aí como era a tua família. Quais são as memórias e lembranças que você tem da sua infância? São memórias boas e ruins, concordam? Nem sempre tudo ruim e nem sempre tudo bom. Mas nesse aprendizado você foi absorvendo todo aquele ambiente. E aí o segundo lugar que eu costumo dizer que nós aprendemos é na convivência em sociedade. Então, quando você foi para a escola, quando você começou a crescer, se relacionar com seus amigos, muitos na infância sofreram bullying. Que bullying na nossa época não era nomeado como é hoje, mas ele existia. A brincadeira velada, né? A brincadeira com a debilidade, era talvez um cabelo, um óculos, um jeito de falar. Nós fazíamos isso na nossa idade. Quem está comigo? Né? E hoje nós sabemos o mal que isso faz. Né? Eu atendo pessoas que, infelizmente, sofreram bullying e que se trancaram dentro de casa, porque aprenderam na primeira convivência com a sociedade que ela não era agradável, que as pessoas não amavam, que ela era motivo de chacota, de riso, de piada. Então, nessa construção, vocês foram crescendo, foram se tornando adolescentes, foram aos adolescentes que namoraram, que buscaram uma família, aí começou a aplicar aquilo que você aprendeu em casa. Então, se você lá na sua família teve uma ausência paterna ou uma ausência materna, a psicologia diz que nós buscamos nos nossos parceiros e relações aquilo que eu não tive. Então, se é uma criança que não foi amada pela mãe, ela vai buscar nas relações esse amor. E aí entra Jesus na nossa vida, quando ele nos ensina que por amor ele entregou o filho dele para que nós possamos ter vida. E aí, se eu não estou com as minhas emoções no lugar de forma funcional, eu não consigo crer aonde? Na palavra. Porque pensem, Deus, um dos atributos de Deus é que Ele é Pai. Aos pais ausentes, que não foram, aos filhos que não foram amados, como vai entender que um pai de carne aqui não amou e um pai em espírito ama acima de qualquer coisa? É difícil. E aí começam-se a gerar os conflitos. E essa, paralelo a essas duas escolas, aos que conheceram a Jesus no período de aprendizado de adolescência e juventude, começaram a aprender sobre a palavra de Deus. Aos que se converteram bem mais para frente, né, por exemplo, quem tem menos de um ano de convertido aqui? Levanta a mão. Então, encontraram Jesus há pouco tempo. Então, até você encontrar Jesus, as tuas escolas principais foram família e sociedade. Então, aí você viveu do seu jeito, até encontrar Cristo, muitas vezes sofrendo, batendo a cabeça, escolhendo errado, foi ou não foi? E aí Jesus entra. Você começa a participar de uma comunidade, receber os ensinamentos, os auxílios, e nessa palavra de Deus, você começou a aprender
condutas, valores, princípios que Ele deseja para você. E nesse encontro também, você começou a entender que você tem um propósito nesta terra. Então, eu estou resumindo, né, de uma forma tão complexo tudo isso, mas estou tentando resumir para que você entenda a tua caminhada até aqui hoje. Porque você aprendeu, por exemplo, pessoas que não foram motivadas pelos pais, que não foram estimuladas, que foram xingadas. Quantos de nós fomos xingados? Você é um burro, você é vagabundo, você não faz nada, você não presta para nada. E aí, entendam, vivendo embaixo de uma situação, quando encontra a palavra de Deus, ele fala, você é amado, você é meu filho querido, você tem um propósito, você será usado na terra. Como que fica a mente? Né? E aí que gera realmente os nossos conflitos emocionais. E isso sempre existiu desde a criação do homem e da mulher. Os conflitos sempre existiram. Mas até então, de forma religiosa ou por falta de conhecimento, a igreja definia tudo isso, né, todos esses conflitos, como algo somente espiritual. E aí as pessoas começaram a quê? Se fechar. Não vou compartilhar porque os pastores vão falar que eu estou com espírito de não sei o quê. Não vou falar que vão falar que eu sou rebelde. Gente, quantos de nós já ouvimos isso? Sobre rebeldia, mas no sentido pejorativo. E a rebeldia, no caso, é um comportamento teu disfuncional porque você não aprendeu a obedecer à autoridade, não aprendeu a respeitar as regras. Há temperamentos e tipo de personalidade, põe uma regra para ele fazer, cumprir. Ele corre. E isso não é espiritual. Isso é caráter, personalidade e temperamento, que você foi formado. E eu estou te fazendo um convite aqui nessa noite para você pensar quem você é. Do que você é formado. Claro, ninguém gosta de ser confrontado. Quem gosta? Levanta a mão aqui que eu preciso de uma sessão, uma conversa com você. Porque ninguém gosta de ser confrontado. Quando somos confrontados, a gente fica o quê? Irritado, bravo, desviado. Pastor que está falando. Então, nesse processo todo desse aprendizado, você foi formando a sua personalidade. Como? Ela foi moldada através das suas experiências, da genética. Você sabia, né, que você tem uma junção do seu pai e da sua mãe dentro de você? Então, aos casados que fica, você é igual a sua mãe. Olha lá, está fazendo igual a sua mãe, está fazendo igual ao seu pai. Né? E o que está falando que faz também, é também uma junção dos dois. Jesus revela o nome. E assim nós somos moldados geneticamente com nosso temperamento, que são os temperamentos frios, são os temperamentos quentes. Os quentes são mais explosivos, reativos. Você põe uma conversa Vou dar uma dica aqui. O quente é assim, você fala sobre um assunto, ele já te interrompe. Não, eu acho isso aqui. Você, calma, nem terminei de falar. Né? Já o frio, ele também tem as mesmas opiniões, mas o jeito de reagir é mais calado. Então, se você está sentado de frente com o frio, é terrível, porque ele está já te fazendo todo o seu esquema do que ele acha de você na cabeça dele, mas ele não fala. Aí você fica, e agora? O que ele está pensando ou ela está pensando? Você não vai falar nada? Aí, casais, você não vai falar nada? O colérico. Eu preciso conversar. E o que é mais frio, né? Por exemplo, fala, vamos deixar o tempo passar. Como que dá certo isso? Com Jesus. Aconselhamento, né? Com a ajuda dos pastores, liderança. Por quê? É possível o encaixe. Pense assim, nós, em todas as nossas relações de amizade e sentimentais, nós somos como duas pecinhas de quebra-cabeça. Quando a pecinha tem a parte que é côncava, que entra outra para encaixar, é isso com o seu parceiro, seu marido, seu namorado, seu noivo, é isso.
com as suas amigas. 2 amigas idênticas dá briga. Amigos também. E outra, pensa 2 amigos num temperamento mais frio. Eles não saem do lugar. Eles ficam assim, vamos lá? Vamos, ninguém vai. Então, precisa de um para falar, então vamos, vai, anda logo. Né? Então, é sobre isso. E aí a gente vai sendo formado na influência cultural, o bairro onde você morou, a cidade, o município, tudo vai formando o que você é hoje. Né? A sua intelectualidade, a cognição. E aí, o que disso tudo resulta? A sua identidade pessoal. Resulta o Marcos, a Edna, a Sônia, a Marcélia, a Tamara, o Alex, antes das nossas unções. Né? Resulta a nós como seres humanos, toda essa junção. Então, pensem, tudo que você é hoje, foi tudo que você viveu até aqui. Então, antes da gente falar sobre ansiedade, a gente precisa entender como nós fomos formados e constituídos. Porque a gente pensa assim, Deus formou o homem e da costela dele formou a mulher e eu nasci. Né? Tá, é isso, mas existe milhares e milhares de anos. A sua mãe encontrou seu pai. Como será que eles se conheceram? Como será que foi a gestação da sua mãe? Será que foi desejada? Será que não foi? Será que o casamento deles foi bacana? Será que tinha violência? E aí está aqui você. E quando nós passamos pela cruz, que aí vem a palavra de Deus, Ele trazendo um novo e um renovo sobre nós. E espiritualmente somos livres. Quando passamos e aceitamos a Jesus, tudo se faz novo. E aí, como que a gente entende? Tá, novo, mas eu tenho, 40 anos, eu tenho 45. Se eu tivesse aceitado a Jesus hoje e o irmão falasse assim para mim, tudo se fez novo. E os 45 anos atrás que eu vivi, o que eu faço? E os meus conflitos? E os meus traumas? E se algum de nós aqui foi molestado na adolescência, quando criança? Se foi violentado? Não sei. Pode ser também ter sido muito amado, mas eu quero dizer que os nossos pais não foram perfeitos e também não são culpados de nada, mas através dessa relação você está aqui hoje. Né? Então, toda essa funcionalidade, que é assim que chamamos, gerou dentro de você 3 coisas: pensamentos, emoções e comportamentos. E é na relação desses 3 que começa a gerar conflito. Ansiedade, depressão, bipolaridade, e vários outros transtornos, né, que não convém ficar aqui falando sobre isso. Mas dentro de toda essa funcionalidade e através dos pensamentos, emoções e comportamentos, se você não resolver os seus conflitos e ficar, por exemplo, nos pensamentos, as pessoas ansiosas, elas são assim. Eu estou aqui com o Marcos. Aí eu passei por ele na igreja, ele não me cumprimentou. Aí eu penso, o Marcos está esquisito comigo. Por que será que ele não me cumprimenta? Pensamento. Né? Não. Por que será que ele não me cumprimentou? Você esquece até de dar a paz do Senhor para os outros depois do Marcos. Mas você vai pensando. Aí você chega e não fala. Fica aguardando. E aí cria-se um cenário na tua cabeça. Você vira, sabe o quê? Um diretor de peça de teatro. E desenha lá a peça e faz. Não, e o Marcos, coitado, ele talvez nem me viu. Ou então estava um pouco, não estava bem emocionalmente, não falou, estava irritado, também errou de não ter me cumprimentado. Mas, enfim. E aí, através dos seus pensamentos, as suas emoções começam a borbulhar. Então, assim, prega lá,
E tá vendo? E não fala nada. E não cumprimenta os irmãos. E não sei o quê. O que está gerando dentro de você? Ansiedade, inquietação, angústia, né? E aí gera qual comportamento? Afastamento. Tem a ansiedade e as questões emocionais, elas mostram no corpo o que está acontecendo. Então, queda de cabelo, mancha, não, excessiva, né? Não de genética, não genética. Mas, por exemplo, você que está, ai, meu cabelo está caindo muito, ó, eu faço assim, cai tudo. Se você foi no médico, fez os seus exames e está tudo bem, são as emoções. Manchas pelo corpo, manchas como se você tivesse batido. Tem pessoas que ficam com manchas, nossa, tá roxo, eu nem vi. Por quê? Ela está com esgotamento mental. E aí vai gerando a inflamação do seu corpo. Então, é um processo que as emoções, a construção, personalidade, identidade, é um processo natural da vida que vai te formando, que te constrói crenças, valores, atitudes, mas que se você não cuida, te adoece. Então, por exemplo, geram as compulsões, né? Nós somos cristãos, mas pode acontecer de você se viciar em algo. E aí a gente fala, o vício. A gente pensa no quê no vício? Droga, bebida, cigarro. Mas posso falar? Tem chocolate, tem refrigerante, tem a comida, tem a internet, o vício por compras. Tudo que você faz repetidamente não consegue ficar sem, pode ser que esteja num lugarzinho de suprir uma ausência emocional. Então, você que... isso para todos, né? Até para mim, eu preciso me corrigir também. O vício no açúcar, lembrando aqui de mim também. O vício no açúcar, né? Como é difícil cortar o açúcar, porque nós viciamos o nosso corpo a manter esse tipo de alimentação, né? Então, até, gente, a academia vira um vício. Vira, sabe por quê? Porque ela entra, não que o pastor esteja viciado, está cuidando da saúde, mas é um vício saudável, pastor, porque ela gera um benefício, um bem-estar e fisiologicamente nós estimulamos o nosso cérebro com dopamina, ocitocina, endorfina, serotonina. Então o cérebro fica sedento daquele estímulo. Então a gente, quando aos que são viciados realmente, eles não conseguem ficar um dia sem ir. Fica irritado. Sabe quando a pessoa está com abstinência? Acontece isso. E assim também as nossas compulsões. Né? Então, olha como a ansiedade já está aí dentro da gente, sem percebermos. Né? Sem ficar focando muito nela, ela faz parte do nosso dia, assim como todas as emoções. E a qualidade desse ambiente que fomos formados, nascemos, crescemos, e cada pessoa que passou por nossa vida marcaram a nossa história. Você tem memórias, lembranças, por cada um que passou na tua vida, né? Os filhos, né? Os pais, os amigos, tudo isso. E pode ser que dentro dessas memórias estejam memórias ruins, que nós chamamos de traumas. E essa relação toda, ela tem um impacto aonde? Nas ações, escolhas e hábitos. E aí, o que eu queria que vocês pensassem? Como foi, até essa explicação que eu dei para vocês, como que vocês julgam a construção de vida de vocês? Ela foi mais funcional, bacana, ou ela foi mais desfuncional, um pouco mais para o negativo? Pensa aí. E aí a gente pode pensar junto. Como que foi o lugar lá de aprendizado na sua família? Seus pais brigavam muito? Alguns dos seus pais, algum pai ou mãe de vocês, teve algum vício? Como que era a tratativa com vocês? Né?
estamos pensando junto. Como que, por exemplo, de tudo isso, como que você escolheu a profissão que você trabalha hoje? Como você se enxerga? Como você se vê? Você se acha capaz? Qual é o seu sonho hoje? Estou te ajudando a pensar. Até aqui. Você foi uma criança que teve uma vida escolar saudável? Será que alguns de nós, entre nós, sofreu algum tipo de bullying? Ou foi maldoso também em fazer e praticar o bullying? Como que foi a construção dessa sua identidade a partir do ambiente que você viveu? É isso que eu gostaria que você pensasse antes de falarmos da ansiedade. Porque a ansiedade é uma consequência de tudo isso. E o que eu mais vejo, não só eu, mas a psicologia, né, a ciência vê que quando chega uma pessoa com crise de ansiedade na nossa frente, o emergencial que vai para a psiquiatria já logo medica. Para quê? Para sedar, para reduzir os níveis de adrenalina, estresse, para a pessoa regular o cérebro. Mas tudo isso para quê? Para ela conseguir entender os possíveis gatilhos, aquilo que está gerando a crise de ansiedade, né? E nós temos, nós profissionais, um manual que chama DSM-5, que é um manual que existe há muitos anos, e lá dentro desse manual existem vários transtornos e as suas definições, porque você não pode sentar, e eu quero muito te chamar a atenção para isso, quando você sentar na frente de um profissional e aceitar qualquer coisa que ele fale. Vá pesquisar, vai saber, porque hoje, quando você senta em certos profissionais e que eles não têm o cuidado, você muitas vezes fica pior do que entrou. Ou a medicação, porque hoje, infelizmente, a gente está vivendo uns vícios, né, nessa área. Tudo é TDAH, tudo é bipolar, tudo é depressão, tudo é ansiedade. E o mal disso é a medicação que está sendo inserida na população. E há como nós resolvermos essas questões de forma comportamental, né? Com ações, com mudança de vida. Mas como? Sendo direcionados por um profissional. Né? Então, você que tem percebido que alguma coisa está diferente daquilo que você vê por aí, né? Eu não me sinto muito animado, eu não tenho força para levantar, tem dia que nada me satisfaz, eu prefiro ficar na cama do que levantar para trabalhar. Todos nós, um dia no mês, preferimos isso, né? Então, mas se sai do normal, né, você precisa começar a pensar sobre buscar uma ajuda. Porque isso também sai daquela ideia de que é só espiritual. Porque vocês estão aqui. Vocês não aceitaram a Jesus? Não estão recebendo a palavra? Não estão sendo alimentados? Estão praticando? Olha, diminuiu. Estão praticando, porque quando você recebe uma direção aqui, você faz. Você guarda no seu coração. Então, o seu lado espiritual... Vocês oram? Todos os dias vocês falam com Deus? O espiritual está com vida, mas as suas emoções, por conta da tua história, pode estar te bloqueando. E aí entra na questão que eu te falei sobre encontrar a Jesus. O teu espírito é livre e o Senhor está pronto para abençoar suas emoções e o seu corpo. Mas como o pastor Alex já falou aqui, o Senhor tem saúde para você. Mas quando você senta diante da mesa, você come o dobro do que você deveria, a sua pressão vai subir, o seu colesterol. Então, cadê a saúde que o Senhor tem para você? Nós precisamos fazer a nossa parte, e assim também são com as nossas emoções. Então, eu queria que você pensasse isso, como o ambiente que você viveu e vive está afetando o seu modo de viver. Como está? Você consegue pensar isso?
Porque toda essa influência pode estar, que não são todos, mas podem estar te gerando conflitos, te fazendo parar, tendo vergonha. Por exemplo, a vergonha é um tipo de sentimento e emoção que, se eu não trabalhar ela, vira um conflito. E aí eu, por exemplo, não quero falar em público, eu não quero fazer amizade, eu me distancio por causa de uma vergonha. E aí, se eu for no médico e falar isso, o que ele vai falar? Fobia social. Por quê? Porque ele não conhece a tua história. Mas você precisa pensar sobre isso. É como o pastor falou, ele falou, eu tenho facilidade em me analisar. É sobre isso. Nós precisamos nos analisar todos os dias. Por que você gritou hoje aos que gritaram? Teve alguém que gritou hoje? Ficou nervoso ou nervosa? Por que você agiu assim? Ou então o outro extremo, aquele que se cala e aguenta tudo. Sabe, aquele que abre mão de tudo, não fala não para ninguém, é um conflito, porque ele pode estar relacionado ao medo de desagradar alguém. Então, aí sabe o que ele faz? Ele fica querendo conversar e resolver tudo de forma amigável. Então, não brigou. Não, gente, eu queria que você entendesse que eu não fiz por mal e não sei o quê. E qual a tua opinião? Vamos ficar tranquilo? Vamos ficar tranquilos, assim, sem inimizade? É uma pessoa... Se você tem esse comportamento ao ponto de abrir mão de você mesmo, você tem que tomar cuidado. Porque nessa você abre mão dos seus princípios e valores. Você abre mão do que a palavra te disse. Né? Por carência, por necessidade. E isso tudo é o ambiente que te formou até aqui, com as suas experiências, vivências, ausências e tudo mais. E toda essa influência que gera o conflito vai aparecer aonde? Na relação com as pessoas, te gerando angústia, confusão interior, tensão, insatisfação. Tem pessoas que a insatisfação é o sobrenome dela. Nunca nada está bom. Ela conquistou um negócio, já não está bom. Ela quer outro, quer mais, quer mais, quer mais, se afunda em dívida e fica nesse ciclo que ela não consegue sair. A falta da autoconfiança, a baixa autoestima. Você não se acha bonito, bonita, você não se acha capaz de fazer um estudo, de trabalhar numa coisa melhor, de conquistar algo melhor. Eu conheço uma pessoa que a mãe dela falou por muito tempo para ela que, assim, a gente é pobre, a gente nunca vai ter nada. Hoje, ela conseguiu ter uma formação, e vocês acreditam que ela está trabalhando isso, mas até então ela não conseguia romper? Porque ela tinha isso na cabeça. Eu não vou conseguir, eu sou pobre, eu não sou digna, e não sei o quê. E agora ela está entendendo que não, ela é inteligente, Deus deu um dom para ela, e ela pode crescer e ser próspera e ser feliz. Então, essas coisas vão dificultando a nossa caminhada, né? A dificuldade de se expressar, aqueles que não conseguem expressar seus sentimentos, ruins de comunicação, ou os que falam demais. E aí afeta as suas intenções, pensamentos, tudo isso. E agora a gente já pode começar a entender sobre a ansiedade. Porque a ansiedade, ela é um sentimento natural nosso. Todos nós temos ansiedade. Quando a gente está diante de uma coisa nova, ou uma apresentação, uma entrevista de emprego, você não fica nervoso, nervosa? Isso é uma ansiedade. Só que ela está te bloqueando ou te fazendo ir na entrevista? Se esse medo, esse receio de chegar lá diante do avaliador te faz não sair de casa, aí é o perigo. Aí é o que nós chamamos de que está virando um transtorno. Então, conflitos mal resolvidos geram transtornos psicológicos e emocionais. E o transtorno é um conjunto de sintomas, ele não é uma doença. Porque a ansiedade, gente, não é uma doença. Porque doença precisa ter uma causa específica. Mas se a gente imaginar que nós somos a construção da nossa história, então cada um tem uma causa para ter ansiedade.
A minha história é diferente da dela, da dele. Então, o que vai me gerar ansiedade não é a mesma coisa que pode ser que o irmão está sentindo, porque ele tem os motivos dele, a história dele. Então, por isso, não é uma doença. Nós chamamos, quando se torna mais que o normal, transtorno de ansiedade. E muitos de nós podemos estar... E aqui é um alerta, né, uma palavra de prevenção para que você não desenvolva o transtorno. E se você já está sentindo que a tua ansiedade está bloqueando a tua vida, os teus passos, a tua caminhada, busque ajuda. Não fica sozinho. Não pensa que o que vão pensar de mim, porque isso também é um problema que gera conflito. As pessoas são tão preocupadas no que o outro vai pensar dela, que ela não dá opinião, que ela se ausenta, que ela fica nula. Então, tudo isso a gente precisa prestar atenção. Né? E toda essa ansiedade que está fora do normal vai te fazendo com que a tua vida entre em disfunção. Tá. Então, quando a ansiedade se torna transtorno? Lá, de acordo com esse DSM-5, o transtorno de ansiedade, eu quero ler para vocês, tem características de medo e preocupação excessivos. A base da ansiedade, vamos dizer assim, de uma forma mais fácil de entender, é o medo e a preocupação excessiva. E a preocupação excessiva torna os pensamentos acelerados, repetitivos, o medo desmedido. Não é um medo, tenho medo de cachorro. Não, é um medo que, se parecer um cachorro aqui, pula, se joga no meio da rua. É um medo que te faz parar, é desmedido. As atitudes compulsivas, por exemplo, de vícios, compras, alimentações, como eu te falei, que geram estresse e sofrimento. Se você tem vivido isso, você precisa prestar atenção, porque toda essa movimentação está aqui dentro, que aí começa a ser associado a um conjunto de sintoma físico. Querem saber? Palpitações, coração acelerado, que é a taquicardia, sudorese, suor, no momento que você está com medo ou preocupado excessivamente. Tremor ou abalo, então fica com o corpo tremendo. Já viu aquelas pessoas que vão falar em público, ela fica tremendo? Então, é um tipo de ansiedade. Sensações de falta de ar. Preciso de um ar. Sufocamento. Sensações de asfixia, que é como se estivesse sendo asfixiado por causa da falta de ar. Dor ou desconforto no tórax. Então, eu estou com uma dor no coração aqui, acho que eu vou morrer. É uma pontada, aí alguém fala, talvez sejam gases, né? A gente não ouve isso. Às vezes não é. Às vezes está sendo gerado por suas emoções. Náusea ou desconforto abdominal. Então, tem pessoas que ficam tão nervosas que ela tem vontade de vomitar. Conhece alguém assim? Sensação de tontura, instabilidade, vertigem ou até desmaio. Mas não é aquele desmaio que você está sentado, levantou rápido e aí ficou preto. Não. É você está nervoso, aí começa. É na hora que você está preocupado ou com medo de uma forma excessiva que esses sintomas aparecem. E, às vezes, isso se torna tão comum que você está dentro do supermercado, começa a vir tudo isso. Está fazendo uma coisa que não tem nada a ver ou nada te deixar, naquele momento, preocupado, com medo, irritado, mas você está com esses sintomas. Porque onde que está, que eu falei? Nos pensamentos. Calafrio ou onda de calor. Né? Claro que tudo tem o seu... A gente precisa tomar cuidado. Né? Porque não é só o calafrio e a onda de calor. Precisa ser tudo isso aqui junto. Então, olha o que uma crise de ansiedade leva a pessoa. Sensação de formigamento nos braços, mas é tudo junto. Eu li 10 sintomas e a pessoa sente os 10. E aí nós chamamos isso de uma crise de ansiedade que pode gerar crise de pânico. E aí eu quero falar para vocês, isso está entre nós.
cristãos, que conhecemos a Jesus, que amamos a Jesus, dependemos dele. Mas a nossa mente, ela nos impede de viver a palavra de Deus. Porque quando ele fala lá, não andeis ansiosos, porque eu cuido de tudo. Então, por que você está ansioso? A gente esquece desse manual aqui, ó, quando nós estamos ansiosos. Porque naquele momento a gente quer sair daquela crise. E aí vem algumas técnicas que a gente pode fazer, né? Por exemplo, se você sentir isso, quando começar algum desses sintomas associados, você pode se movimentar. Então, se você estiver trabalhando numa sala, pega um copo de água, bebe um gole, vai até a janela, respira. Porque o que você está fazendo? Você está bloqueando a comunicação dos sintomas com você, com o seu cérebro. Para você pegar um copo de água aqui, o seu cérebro deu uma parada no que ele estava fazendo. Claro que é tudo muito rápido, né? Para você conseguir fazer isso aqui, ó, a coordenação motora. Nessa movimentação aqui, pronto. Não é simples assim, mas pode ser que já diminua seus níveis de estresse e ansiedade. Então, esses transtornos são condições que são psicológicas. Tudo isso que eu li aqui para você é uma manifestação da ansiedade física, mas que começou no pensamento. Por isso que a palavra do Senhor, há mais de 2000 anos atrás, já estava falando para a gente de tudo que você tem visto e ouvido. Guarda o teu coração, guarda a tua mente, guarda os teus pensamentos, porque o Senhor já sabe de tudo isso. E Ele já nos ensina sobre tudo isso. E a palavra mente é repetida por diversas vezes na Bíblia, porque o Senhor já sabe que esse é o nosso mal. Né? Tem Romanos para a gente não se moldar aos padrões desse mundo. Como que a gente se molda? Já pararam para pensar nisso? É numa amizade, é num comportamento, é numa vestimenta, mas começou tudo isso aonde? Na escolha. E uma escolha veio da onde? Do pensar. Quando tem o versículo que me fala para pensar nas coisas do alto, é o Senhor nos falando, nos dando estratégias para lidar com as nossas emoções. Então, ansiedade ou crise de ansiedade, síndrome do pânico, não é pecado. Porque o pecado é uma ação. É roubar, é falar mal do outro, é fazer qualquer coisa que desagrada ao Senhor. E não tem nada a ver com o conjunto de sintomas que está te levando às preocupações. Então, o medo é pecado? Se fosse pecado, o Senhor ia mostrar. E Ele fala o quê? Para muitas e milhares de vezes na Bíblia. Não temas, eu sou contigo. Quando Ele chamou Josué, Ele ia chamar Josué em pecado? Para liderar um povo? E Ele falou para ele, não temas, eu serei contigo. Então, a gente começa a entender que Josué ali teve medo de assumir um chamado. E que ele precisou enfrentar o próprio medo para poder seguir. Que medo que você está precisando enfrentar? A tua preocupação persistente e que não está saindo da tua cabeça, ela está baseada em que medo? Medo do quê? Medo de não ter dinheiro? Medo de ficar sozinho, sozinha? Medo de não conseguir emprego? O Senhor disse o que na palavra dele? Que Ele não te deixará faltar nada. Mas o teu medo tem permitido que você se distraia e esqueça da tua promessa. Então, o motivo que gera ansiedade para um pode não ser o motivo que gera ansiedade para o outro. E a ansiedade, então, ela se torna contextual, individual. E aí, para que a gente possa vencê-la, nós precisamos tratar os motivos. E, às vezes, a pessoa senta num consultório e nem sabe por quê.
Mas quando ela começa a contar a vida dela, a história dela, as relações dela, dentro de casa, com os familiares, com os amigos, que às vezes não foi dentro de casa, mas foi com os amigos, ela começa a perceber que aquelas preocupações estão gerando um medo de futuro. E o futuro, nós vamos para onde? Para onde você vai no futuro? Qual é o teu fim? Qual é o teu fim? A eternidade. Nós não somos daqui. Por isso que a palavra fala para a gente não se apegar nas coisas deste mundo, nas preocupações vãs, porque você não é daqui. Fala para a pessoa que está ao seu lado, você não é daqui. Então, queridos, a gente não pode afirmar que a ansiedade é um espírito maligno, um demônio. Pode ser que o demônio, como está ao nosso derredor e conhece a gente, ele nos ataca na nossa fragilidade. Então, se você é nervoso, você já reparou, aqueles que são mais irritados, que tem dia que tudo coopera para te irritar? É um amigo que falou de algum jeito, é dentro de casa, e você está tentando ser plena e pleno. Mas sempre vem, que a gente brinca, né? É um enviado, não é? Então, aí eu acredito que o diabo pode sim tentar nos tirar do centro da nossa consciência, do autocontrole, como diz em Gálatas 5, para que a gente tenha esse autocontrole. Aí eu acredito. Mas muito disso é o teu comportamento. Se você grita, você precisa parar de gritar. Se você é grosso ou grossa, você precisa rever seu comportamento. Se você é impaciente, você também precisa ter mais paciência. E se você é muito passivo, também. Porque a gente tende a falar mais os defeitos assim gritantes, né? Mas e o passivo? O outro está gritando, deixa. Ele vai ficar calmo. Aí sai. Né? E você está se ferindo. Você está burlando as suas próprias regras, as suas crenças e valores. Por quê? De medo do conflito. Então, tudo isso você precisa se conhecer. Sabem, quando eu ouço a igreja falar que esses tipos de... os transtornos psicológicos são demônios, me entristece. Porque eles levam... É como se eles juntassem todos nós aqui e colocassem num saco para o inferno. Porque quando ele fala assim, ó, tua ansiedade é pecado. Como que você se sente? Caramba, eu estou pecando aonde? Eu estou falando com Deus, Ele não me ouve. Começa até uma palavra dessa te tirar do centro da vontade de Deus. Porque já que Ele não te ouve mesmo e você está em pecado, você chuta o balde. Agora, na última pesquisa da OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, revelou que mais de 350 milhões de pessoas de todas as idades sofrem de depressão e ansiedade no mundo. É muita gente. E o Brasil tem assumido esse ranking de ansiedade com 18,6 milhões de pessoas. É um mal que tem acompanhado a própria cultura. A nossa vida é muito frenética, muito corrida. Tudo é fast food, tudo é rápido. Você tem paciência para ficar numa fila? E aí, para mim também, tá? Os nossos áudios que a gente ouve no WhatsApp. Tá? Quem consegue ouvir aqui de verdade, seja sincero, no 1. Glória, olha para trás, por favor. Eles merecem até uma salva de palmas. No 1. E olha, nós somos em muitos. Poucos levantaram a mão. Porque agora é tudo 1,5. Tudo no 2, meu Deus. E o que isso gera dentro de nós? A ansiedade. Te gera inquietude. A pessoa para na sua frente para falar, você já fala, vai, fala logo. O pastor está pregando, você, meu Deus.
Meu Deus, meu Deus. Se pudesse colocar no microfone aqui o 2, ia ser excelente. Não é? A gente fica assim. Então, dentro de todo esse estudo, pessoas como eu e você, cristãos, pastores, filhos, mães, pais, etc., estão aqui nesse ranking. Eu atendo pastores com extrema ansiedade, com extrema falta de autoestima. Por quê? Porque no ministério, o ministério está bombando, vamos dizer assim, né? Bombando não, desculpa, Senhor, mas assim, está produzindo, está tendo vidas, está acontecendo, fazendo acontecer, mas a pessoa está perdida. E quando você vai conversar com essa pessoa, onde que está o problema dela? História de vida. Tem o transtorno obsessivo compulsivo, eu quero falar rapidamente sobre ele, porque também tem crescido esse número, que são tipos de pessoas que são a repetição. Passei aqui, apaguei a luz, voltei. Deixa eu ver se eu apaguei a luz. Deixa eu ver se eu fechei a porta. E você vai lá repetidamente, e aí, tudo bem, a gente faz tudo isso, mas eu quero que você preste atenção no seu comportamento, porque se você for lá mais de 5 vezes, você precisa se corrigir. Se você fala mais de uma vez a mesma coisa, você precisa tomar cuidado, a tua memória não precisa ser trabalhada. Você senta do lado da pessoa e fala, eu já ouvi essa história. Você já me falou isso aí hoje. Ontem você me falou. Ai, desculpa. E por que tudo isso? Redes sociais, excesso de telefone, excesso de distração, junto com comportamento, hábito. Então, você precisa se corrigir. Se você é muito metódico, eu gosto do copo assim, ó, assim. A cama tem que estar assim. Uma coisa, eu sou isso um pouco. Olha eu aqui, né? Lá no seu escorredor de louça, você separa garfo, colher e faca? Cuidado. Né? Então, é tudo isso. Eu queria que vocês se observassem nessas coisas. É claro que tudo isso não é doença, não é transtorno, mas são comportamentos que, se você não prestar atenção, vira algo doentio. E aí, onde que vai muito aparecer isso? Na velhice. Aparece lá. Né? Então, tomem cuidado com o comportamento de vocês. E olha, onde que está Jesus em tudo isso? No nosso dia a dia. Você acha que vai ter um anjo falando para você toda hora, menina, para de separar garfo? Não vai, é seu comportamento adquirido. E você está orando, está louvando, está de jejum, está fazendo um monte de coisa. Então, cuidado com as suas ações. Se nós pensarmos que tudo isso está relacionado aos conflitos, mágoas, traumas, medos e preocupações, vem a pergunta da noite. Como vencer, então, a tal ansiedade? Primeiro, buscando a sua ajuda profissional, emocional, porque você precisa praticar o autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você está apto para entender por que você age de determinada forma. Você precisa cuidar da sua saúde física. Vocês têm uma maior inspiração todo dia. E tem recebido, porque eu também recebo, as mensagens do pastor no seu privado. Tem ou não tem? Você tem olhos? Fala a verdade, você não precisa responder. Você tem escutado? Você tem lido? É muito legal. Ele está falando sobre emoções. Nas brincadeiras, quando filma também a pastora Tamara com cara feia lá, né? Ela, não é legal, eu gosto. Eu dou risada, porque ela também está se enfrentando. Não é fácil. O que eles estão dizendo para a gente? Não é fácil, mas é preciso. Adultos fazem o que precisa ser feito. Quando menino, pensava como
menino. Agora adulto, penso como? Então cresça. Amadureça. Busque o autocuidado para que você possa ser feliz e ter prosperidade. A gente fala, prosperidade, quero ser rico. Não é só riqueza. É tudo isso envolvido. Que adianta ser rico e as emoções não estarem bem para viver a riqueza? De nada adianta. Então busque, porque tudo isso, queridos, causa extremo sofrimento. E eu queria te falar algo. Não subestime o choro, a conversa de quem chegou ao seu lado. Tem pessoas que falam, é frescura. Vai trabalhar que passa. E isso você só piora a relação, você só piora a situação, porque aquela pessoa se sente mais vulnerável, mais sozinha, ao ponto dos pensamentos serem influenciados aí por um mundo espiritual de levá-la ao suicídio. E o número de suicídio tem crescido assustadoramente entre nós, também cristãos. Então, a palavra de Deus, ela nos compara com uma árvore. E para render os bons frutos, uma árvore ela precisa ser regada, estar firmada em uma boa terra. É sobre isso. Como que está a sua árvore? Está com folhinhas ou está com os galhos secos? Porque essa árvore tem raiz, e a raiz que alimenta essa árvore que vai gerar o fruto. Se você está alimentando a sua raiz com memórias, sabe aquela coisa que brincam da mulher, que a mulher tem memória de 15 anos. Não pode ter uma briga que ela traz o que eu fiz lá. É uma raiz sendo alimentada de amargura. E isso faz com que você não gere frutos. E eu quero encerrar essa palavra te perguntando, como está o seu coração? Como estão os ramos da sua árvore? Quais os medos e preocupações têm sido de forma excessiva na tua vida? Ao ponto de te fazer distrair e esquecer da tua promessa. Você tem um chamado. E eu estou aqui nessa noite para que te despertar, para que você volte ao caminho da tua jornada, do teu chamado. Porque Jesus vai voltar. Você não é daqui. Cumpra o teu chamado, abra sua boca no seu trabalho, na sua casa. Não, mas eu fiz tanta coisa errada. Não importa. Você também tem coisas a ensinar, você se arrependeu. Não fique pensando nos pré-julgamentos. Se liberte disso nos seus pensamentos em nome de Jesus. Como que está tudo isso dentro da tua vida? Você tem cumprido a promessa que você recebeu? O chamado que você sabe que você tem, o dom que você tem. O seu dom, a tua profissão pode ser o seu chamado. Olha eu aqui. Por anos e anos, eu sou formada desde 2006. Por anos e anos eu fiquei escondida dentro de um ministério, porque a liderança não aceitava as questões emocionais. E eu me calei. Eu estava desistindo do meu chamado. Mas um dia, Deus falou, ela precisa se levantar. E me levou a outros lugares, a nossa família, para que eu pudesse estar aqui hoje, com segurança, falando da palavra de Deus junto com as nossas emoções. Então, é possível para você. Aonde você trabalha? Você já experimentou olhar para o lado, acolher alguém? Faça isso. Eu te dou esse exercício nessa próxima semana. Faça isso. Você olhe para o teu redor. Deus vai te mostrar. Mas eu não consigo. Vai. Porque Deus vai usar a sua vida. E eu quero encerrar lendo Jó. Uma palavra para você, que está lá em Jó, no capítulo 14. No versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, voltará a brotar.
e não cessarão os seus rebentos. E se suas raízes envelhecerem na terra e o seu tronco morrer no chão, ao cheiro das águas brotará e dará ramos como a planta nova. Sabe o que é isso? É o renovo do Espírito Santo para você hoje. Jó, ele estava num momento de problemas, de perdas, de perder tudo que ele tinha. A visão dele sobre a vida humana estava sombria, cheia de angústia. Quantos de nós já vivemos isso? E ele definiu esse capítulo 14 como se a vida fosse breve, como ela é mesmo, que somos dependentes de Deus, frágeis. E aí ele fala sobre a sabedoria, a humildade, a submissão, a vontade de Deus. Então, você quer saber como vencer a sua ansiedade? Busque ajuda. Continue com seus pés firmados. E eu gostaria que você se levantasse. Se nós pudermos louvar, porque existe um louvor que chama O Cheiro das Águas. Né, pastor, vai conseguir? Nós vamos conseguir ou não? Não? Tem um louvor? Vai soltar? Então tá bom, pode soltar. Que fala sobre o cheiro das águas. Que quando ao cheiro das águas, a movimentação do Espírito Santo, as nossas raízes vão voltar a brotar. E eu gostaria dessa noite de orar com você, que está com as suas raízes secando, que tem dado acessibilidade aos seus pensamentos ou autorização, ou seus pensamentos estejam focados muito em certas preocupações específicas. Não é uma ansiedade comum que nós sentimos, mas são tipo de emoções ou tipo de ansiedade que tem querido te parar. E você tem sentido isso no teu coração. Eu gostaria que você viesse aqui na frente para que a gente pudesse orar. Mas olha, nós não vamos expulsar espírito nenhum de você. Nós vamos orar para que o Senhor guarde o teu coração. Nós vamos orar para que as tuas preocupações sejam acalmadas, para que você volte a confiar ao Senhor. E eu creio, queridos, que através do Espírito Santo você será renovado ou renovada nesta noite.